Meus amados irmãos e irmãs, oro para que sejamos espiritualmente renovados pelas mensagens que ouviremos de nossos líderes neste fim de semana e que nos regozijemos no que gosto muito de chamar de confiança nos convênios por meio de Jesus Cristo. Essa confiança é a certeza silenciosa, porém firme, de receber as bênçãos que Deus promete àqueles que guardam seus convênios e que é tão necessária em meio às circunstâncias desafiadoras de nossos dias. A construção de novas casas do Senhor no mundo todo, sob a inspirada liderança do presidente Russell M. Nelson, tem sido motivo de grande alegria entre os membros da Igreja ao redor do mundo e servem como um importante símbolo da expansão do reino do Senhor na Terra. Ao refletir sobre a inspiradora experiência que tive na dedicação do templo de Feather River, Califórnia, em outubro passado, pergunto-me se às vezes nos distraímos com a grande emoção de termos novos templos em nossa cidade e comunidade e negligenciamos o propósito sagrado dos convênios feitos no templo. Inscrita na fachada de cada templo está a solene declaração: Santidade ao Senhor. Essas inspiradas palavras são um convite claro para que, quando entramos na casa do Senhor, embarquemos em uma jornada sagrada de aprendizado para nos tornarmos discípulos de Cristo mais elevados e santos. Ao fazer convênios em santidade perante Deus e nos comprometer a seguir o Salvador, recebemos o poder de mudar nosso coração, de renovar nosso espírito e de aprofundar nosso relacionamento com Ele. Tal esforço traz santidade à nossa alma e cria um vínculo sagrado com Deus e Jesus Cristo, que nos prometem que podemos herdar o dom da vida eterna. O resultado dessa jornada sagrada é a obtenção de uma confiança mais elevada e santa nos convênios que fizemos por meio de Jesus Cristo, a qual se manifesta em nosso dia a dia. Tal confiança é o ponto culminante de nossa conexão divina com Deus e pode nos ajudar a aumentar nossa devoção e gratidão por Jesus Cristo e seu sacrifício expiatório. Ela fortalece nossa capacidade de amar e servir ao próximo, além de fortalecer nossa alma para que vivamos neste mundo profano e cada vez mais sombrio e desanimador. Ela nos dá forças para eliminar as sementes de dúvida e desespero, medo e frustração, tristeza e desesperança que o inimigo tenta incutir profundamente em nosso coração, especialmente quando a vida se torna difícil, as provações são longas e as circunstâncias são desafiadoras. Um versículo da Bíblia oferece um bom conselho a cada um de nós ao nos depararmos com os fortes ventos dos desafios mundanos de nossos dias. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança. Queridos irmãos e irmãs, aqueles que obtêm genuína confiança nos convênios feitos na casa do Senhor, por meio de Jesus Cristo, possuem uma das forças mais poderosas a qual podemos ter acesso nesta vida. Conforme estudamos o livro de Mórmon, por meio do Vem e Segue-me este ano, testemunhamos novamente como Nefe exemplificou maravilhosamente o poder desse tipo de confiança nos convênios, demonstrado por meio de sua fé quando enfrentou adversidades e desafios, como, por exemplo, conseguir as placas conforme ordenado pelo Senhor. Mesmo extremamente entristecido pelo temor e pela falta de fé de Lamã e Lemuel, Nefe se manteve confiante de que o Senhor lhes entregaria as placas. Ele disse aos irmãos: Assim como vive o Senhor e vivemos nós, não desceremos para o deserto onde está nosso Pai, até havermos cumprido o que o Senhor nos ordenou. Graças à confiança de Nefe nas promessas do Senhor, ele foi capaz de cumprir o que lhe havia sido ordenado. Mais tarde, em sua visão, Nefe contemplou a influência desse tipo de confiança escrevendo: Eu, Nefe, vi o poder do Cordeiro de Deus que descia sobre os santos da Igreja do Cordeiro e sobre o povo do convênio do Senhor. E estavam armados com retidão e com o poder de Deus em grande glória.
Tenho visto pessoalmente as ternas promessas e o poder do Senhor fluindo para a vida dos filhos de Deus, fortalecendo-os para que enfrentem as circunstâncias da vida. Há alguns dias, minha esposa chegou em casa depois de ter ido adorar no templo e me contou quão profundamente tocada ela estava pelo que havia vivenciado lá. Ao entrar na casa do Senhor, viu um homem em uma cadeira de rodas movendo-se bem lentamente e uma mulher caminhando com grande dificuldade com a ajuda de uma bengala, ambos corajosamente indo adorar o Senhor em sua casa. Quando minha esposa entrou na área da iniciatória, viu uma dócil irmã que não tinha um dos braços e possuía apenas parte do outro, realizando de forma bela e celestial quaisquer tarefas que lhe fossem designadas. Ao conversarmos sobre essa experiência, minha esposa e eu concluímos que somente a pura e sincera confiança nas promessas eternas que Deus nos provê, por meio dos convênios sagrados que fazemos com Ele em sua casa, poderia fazer com que aqueles maravilhosos discípulos de Cristo saíssem de casa naquele dia tão frio, a despeito de suas circunstâncias pessoais. Meus queridos amigos, se há uma coisa que podemos ter e uma coisa que podemos transmitir a nossos filhos e netos, que ajudaria cada um deles a enfrentar os testes e provações que estão por vir, é a confiança nos convênios feitos por meio de Jesus Cristo. A obtenção desse tesouro divino vai ajudá-los a viver tal como o Senhor prometeu a seus fiéis seguidores. Meus discípulos permanecerão em lugares santos e não serão movidos. Como obtemos tal confiança por meio de Jesus Cristo? Ela vem por meio da humildade. Ao centralizarmos nossa vida no Salvador, vivermos os princípios do Evangelho de Jesus Cristo, recebermos as ordenanças de salvação e exaltação e honrarmos os convênios que fazemos com Deus em sua casa santa. Em seus comentários finais, na Conferência Geral de outubro de 2019, nosso querido profeta nos lembrou um importante passo para adquirirmos a confiança nos convênios. A dignidade pessoal para entrar na casa do Senhor exige muita preparação espiritual individual. A dignidade individual exige uma total conversão de mente e de coração para que sejamos mais semelhantes ao Senhor, para que sejamos cidadãos honestos, melhores exemplos de pessoas santificadas, disse o profeta. Portanto, se mudarmos a maneira como nos preparamos para entrar no templo, mudaremos nossa experiência no templo, e isso transformará nossa vida fora do templo. Então tua confiança se fortalecerá na presença de Deus, e a doutrina do sacerdócio destilar-se-á sobre tua alma como orvalho do céu. Conheço um bispo que se refere à classe de crianças mais velhas da primária como uma classe de preparação para o templo, e não como uma classe da primária. Em janeiro, o bispo convida os membros dessa classe e seus professores à sua sala, e eles conversam sobre como irão passar o ano inteiro se preparando para estar prontos para entrar no templo. O bispo dedica um tempo para revisar as perguntas aplicáveis da entrevista de recomendação para o templo, as quais são incluídas em suas lições da primária. Ele convida as crianças a se prepararem para que, quando forem à sala do bispo no ano seguinte, estejam confiantes, com a confiança proporcionada pelos convênios, para receber uma recomendação para o templo e entrar na casa do Senhor. Este ano, o bispo se deparou com 4 meninas que estavam tão entusiasmadas, preparadas e confiantes para ir ao templo, que queriam que o bispo imprimisse a recomendação delas à 00:01, no dia do Ano Novo. A preparação não é apenas para os que vão ao templo pela primeira vez. Todos nós deveríamos estar constantemente nos preparando para ir à casa do Senhor. Conheço uma estaca que adotou o seguinte lema: centralizado no lar, apoiado pela igreja e vinculado ao templo. Vinculado é uma palavra interessante que significa estabelecer ligação permanente ou permanecer relacionado, que também significa estar seguro ou protegido, resolvido e determinado.
Portanto, estar vinculado ao templo nos assegura de que estamos conectados ao Salvador, nos dá um rumo certo e estabilidade, garantindo nossa confiança nos convênios por meio de Jesus Cristo. Desse modo, todos devemos buscar intencionalmente aumentar tal conexão, agendando nosso próximo compromisso com o Senhor em sua casa santa, quer o templo esteja próximo ou distante. Nosso querido profeta, presidente Russell M. Nelson, nos lembrou desses princípios vitais ao dizer: o templo encontra-se no cerne do fortalecimento de nossa fé e de nossa força espiritual, porque o Salvador e sua doutrina são a essência do templo. Tudo o que é ensinado no templo por meio de instrução e pelo Espírito amplia nossa compreensão a respeito de Jesus Cristo. As ordenanças essenciais de Cristo nos unem a Ele por meio dos convênios sagrados do sacerdócio. Então, à medida que cumprimos nossos convênios, Ele nos investe com seu poder de fortalecimento e cura. E, como precisaremos de seu poder nos dias que estão por vir. O Salvador deseja que nos tornemos preparados para compreender com grande clareza exatamente como agir ao fazermos convênios com o nosso Pai Celestial em seu nome. Ele quer que estejamos preparados para vivenciar nossos privilégios, promessas e responsabilidades, e para ter as impressões e o despertar espirituais de que necessitamos nesta vida. Sei que quando o Senhor vislumbra, mesmo que seja uma centelha de desejo ou esforço justo em nossa disposição de centralizar nossa vida nele, nas ordenanças e nos convênios que fazemos em sua casa, Ele nos abençoa a seu modo perfeito, com os milagres e as ternas misericórdias de que precisamos. A casa do Senhor é onde podemos ser transformados de modo mais elevado e sagrado. Assim, quando saímos do templo, transformados pela nossa esperança nas promessas dos convênios e armados com o poder do alto, levamos o templo conosco para dentro de nosso lar e nossa vida. Asseguro-lhes que mudamos completamente ao termos o Espírito da casa do Senhor em nós. Aprendemos no templo que se desejamos que o Espírito do Senhor não seja restringido em nossa vida, simplesmente não podemos nem devemos ter sentimentos hostis contra ninguém. Quando damos lugar em nossa mente ou em nosso coração a sentimentos ou pensamentos hostis, o resultado são palavras e ações hostis, tanto nas mídias sociais quanto em nosso lar, o que faz com que o Espírito do Senhor se afaste de nosso coração e de nossa vida. Portanto, por favor, não rejeitem sua confiança. Em vez disso, permitam que ela se fortaleça. A construção ininterrupta e acelerada de templos vai continuar a nos entusiasmar, inspirar e abençoar. Porém, o mais importante é que ao mudarmos a maneira como nos preparamos para entrar no templo, mudaremos nossa experiência no templo, e isso transformará nossa vida fora do templo. Que tenhamos, por meio dessa transformação, plena confiança nos convênios sagrados que fizemos com Deus por meio de Jesus Cristo. Deus vive, Jesus é nosso Salvador e esta é sua igreja restaurada na terra. Reverentemente declaro essas verdades no sagrado nome de nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. And this is His restored church on earth. I reverently declare these truths in the sacred name of our Savior Jesus Christ. Amen.